Comecei a usar uma medicação tarja preta. E agora? Ou talvez a pergunta mais honesta seja: eu não consigo largar a medicação tarja preta que eu já uso há um tempo. Hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto que é tão comum na minha prática clínica e que envolve muitas pessoas hoje quando nós falamos de saúde mental. Na maioria das vezes, ninguém começa a usar esse tipo de medicação porque quer. A pessoa começa porque ela está sofrendo, porque ela não está dormindo, porque a ansiedade está insuportável, porque a mente não desliga, porque o corpo ele entrou em exaustão. E eu sei bem o que é passar por isso, eu já usei também essas medicações. Em muitos casos, o corpo ele entrou em exaustão e naquele momento a medicação ela tem sim o seu papel. Como eu sempre falo para os meus pacientes, nós precisamos dormir, independente se é com medicação ou sem medicação. A medicação tarja preta ela tem o seu papel e ela pode ser sim necessária durante uma fase do tratamento. Ela pode ser um apoio numa fase crítica, em uma fase aguda, em um momento em que o organismo ele já não está conseguindo mais responder sozinho. Mas o problema é quando aquilo que era para ser apenas uma ponte vira uma moradia. Então, quando a medicação que entrou para ajudar em uma fase, ela acaba passando a ser mantida por um tempo indeterminado, sem uma reavaliação adequada. E quando a gente menos percebe, já são anos usando essa medicação. E isso acontece com muita frequência. Muitas vezes o paciente ele começa a usar a medicação para dormir melhor, para aliviar a ansiedade, para reduzir uma crise. Ele tem uma melhora inicial e simplesmente ele continua usando. Muitas vezes porque ele ficou sem acompanhamento médico adequado ou porque ninguém explicou realmente qual era o plano que esse paciente iria seguir. Em alguns casos, o próprio acompanhamento ele já começou de uma forma incompleta. A gente passa a medicação, mas não investiga as causas que estão por trás daquele quadro. E não é assim que o paciente deve ser conduzido. Melhorar um sintoma não significa tratar a raiz do problema. Se uma pessoa só consegue dormir com uma medicação tarja preta, nós precisamos perguntar por que esse sono piorou, o que foi que aconteceu, o que está por trás dessa insônia. Existe um estado de hipervigilância, existe uma ansiedade crônica, existe uma sobrecarga emocional, existe uma desregulação do ritmo circadiano, uma alteração do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é o eixo HPA, existe uma inflamação, um excesso de estímulos, hábitos de vida que são ruins, uma deficiência nutricional, uma desorganização metabólica, um intestino que não está funcionando bem. Se a pessoa vive ansiosa a ponto de depender de um remédio para conseguir funcionar no seu dia a dia, para ser funcional, a pergunta não pode ser só qual remédio usar. A pergunta precisa ser por que esse cérebro entrou nesse estado. Porque muitas vezes o remédio ele consegue trazer um equilíbrio temporário, mas se a vida do paciente continua desorganizada, o sono continua ruim ali na base, o intestino continua inflamado, a rotina continua naquele caos, a pessoa continua vivendo sob um estresse constante, ou seja, não há nenhum equilíbrio emocional, continua sem atividade física, sem realmente enxergar o que está acontecendo, sem rever os excessos e sem reorganizar o seu estilo de vida, o que vai acontecer? O paciente ele vai ficando cada vez mais dependente de algo que no início entrou como uma ajuda. E o grande problema é que normalmente os pacientes não ficam na mesma dose. Essas medicações, à medida que o tempo passa, a gente tem que aumentar as doses para ter o mesmo efeito. E a longo prazo isso gera medo no paciente, medo de dormir sem o remédio, medo de piorar sem o remédio, medo de voltar a estaca zero, medo de descobrir que na verdade nunca tratou a raiz do seu problema. Mas pessoal, lembrando que não é porque o remédio ele tem riscos ou porque ele não resolve tudo que ele não tenha utilidade. Isso seria outro erro. Eu usei durante muito tempo o Rivotril para conseguir dormir, mas enquanto eu fazia uso dele, eu fazia um tratamento por trás para me ajudar a encontrar uma estabilidade, até que eu consegui realmente parar de usar a medicação tarja preta. Tem paciente que vai precisar sim dessa medicação em determinadas fases da vida. Eu tinha um paciente que ele, para conseguir entrar no trabalho, ele tinha que tomar o alprazolam.
porque senão ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia prover o sustento para a sua família. Então, nesses casos, enquanto nós tratávamos a ansiedade dele por trás, nós tínhamos que fazer uso da medicação. Tem paciente que precisa sim da medicação por um determinado momento, em algumas fases da sua vida. Tem paciente que precisa de um suporte medicamentoso por mais tempo. Tem pacientes que nós não podemos retirar a medicação. Isso seria irresponsabilidade médica. Então, esse vídeo não é contraindicar as medicações tarja-pretas, mas é um chamado à consciência durante o uso delas. A medicação não pode ser vista nem como inimigo, nem como uma solução completa. Ela precisa estar no lugar certo, na hora certa e pelo tempo certo. E o lugar certo da medicação é dentro de um plano maior, com acompanhamento médico, com reavaliação, com estratégias para fazer o desmame dessa medicação. Não é fácil retirar uma medicação tarja-preta por conta própria. Nós precisamos investigar causas, nós precisamos ter um cuidado com o sono do paciente, com ajuste de rotina, com uma melhora metabólica, um suporte nutricional e também com fortalecimento físico do corpo e da mente. Ou seja, um acompanhamento feito de forma responsável. Uma coisa é usar uma medicação como parte de um tratamento bem feito. Outra coisa é viver refém dessa medicação porque ninguém te mostrou um caminho além desse remédio. E talvez hoje você esteja exatamente neste lugar. Eu já estive neste lugar uma vez e eu sei o quanto é difícil sair dele. Você até melhorou em alguma coisa, mas percebe que você ficou preso, percebe que você não consegue mais reduzir o remédio, já gera uma ansiedade, saber que não vai ter mais esse remédio para lhe auxiliar, percebe que a sua vida começou a girar em torno da medicação. Já teve vezes que eu quase perdi voos, porque eu havia esquecido o meu remédio e eu não teria como comprar no local de destino e eu tive que voltar para pegar ele, o tanto que eu era dependente. Se esse é o seu caso, o primeiro passo não é se desesperar, não é se culpar. Também não é largar tudo de uma vez por conta própria. Isso pode ser muito mais perigoso. O primeiro passo é você entender que precisa de um acompanhamento médico para fazer esse desmame. Precisa de um planejamento. Precisa de uma condução que olhe para o remédio, mas que ao mesmo tempo enxergue além desse remédio, porque no final das contas o objetivo não deve ser apenas apagar um sintoma, o objetivo deve ser reconstruir a saúde e ajudar o cérebro a voltar a funcionar melhor. Com o tratamento certo, é possível sim o seu corpo voltar a ter condições de regular o sono, o humor, a ansiedade, a energia. Nós temos que tratar esse ambiente que adoeceu. E o principal, sair do automático, é parar de apenas sobreviver. Então, se você começou a usar uma medicação tarja-preta e agora você não sabe o que fazer ou sente que não consegue largar, você não precisa enfrentar isso sozinho, mas também precisa entender que continuar apenas repetindo a receita, sem reavaliar a sua história, sem fazer uma avaliação minuciosa, dificilmente vai te levar para uma verdadeira recuperação. O remédio pode ser parte do tratamento, mas o seu tratamento não pode ser resumido apenas à medicação. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que usa alguma dessas medicações, que está tentando largar esses remédios. Muita gente já usa essas medicações há muitos anos e nunca trataram de verdade a raiz do problema. Tratar saúde mental de verdade não é só silenciar os sintomas com remédios, é reconstruir a sua saúde e a sua vida de uma forma mais sustentável.